Boa noite, o Jornal do Rio desta quinta-feira está começando. 2 atropelamentos, uma morte. Na zona sul do Rio, o homem cai de patinete, é atingido por um carro e não resiste a ferimento. A vítima era um iraniano que passava pelo Rio. Já na Barra da Tijuca, uma mulher com um filho na garupa da bicicleta foi atropelada por uma moto que ultrapassou o sinal e fugiu sem prestar socorro. Falamos ainda sobre a morte do comediante Bonitinho, fenômeno da internet. Ele, o empresário e 2 amigos foram baleados no Morro do Dendê depois de uma operação policial. Em Paraty, 2 homens são presos depois de sequestrar e manter em cativeiro dona de pousada na região. Vítima foi liberada sem ferimentos. Hoje teve Operação Lava Jato no Rio com a prisão de perito que vivia uma vida de luxo. Um dos imóveis em nome dele está avaliado em 7 milhões de reais. Tem ainda o jogo do Flamengo, o último da temporada no Maracanã. Tudo isso e muito mais em 30 segundos no Jornal do Rio. Eu te espero. Hoje teve Operação Lava Jato aqui no Rio. Dessa vez, o foco foi prender um perito do Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com as investigações, ele vivia uma vida de luxo com o dinheiro da propina, pago para beneficiar empresários de ônibus. Policiais federais e agentes do Ministério Público Federal ficaram 3 horas no prédio do perito judicial Charles Fonseca William, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Além do mandado de prisão, eles faziam buscas no imóvel e em outros endereços ligados a Charles. As investigações apontam que o perito judicial, que trabalha no Tribunal de Justiça, é acusado de fraudar laudos para favorecer empresas de ônibus do Rio, superfaturando valores. Um dos casos diz respeito aos processos que tramitavam na Justiça Estadual por conta da redução de 15% nas tarifas intermunicipais nos anos 90. Os investigadores identificaram que Charles fazia vista grossa e recebia pagamentos ilícitos para não dar continuidade às ações contra as empresas. Ele recebeu, em 3 anos, 5 milhões de reais e esse valor foi entregue no endereço do escritório dele, também em Niterói. A ação de hoje foi baseada nas colaborações premiadas de Lelis Teixeira, ex-executivo da FETranspor, de Marcelo Traça, ex-presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio, e de Álvaro Novis, doleiro e operador financeiro da FETranspor. Os registros dos pagamentos estavam em planilhas do doleiro. O que chamou a atenção dos investigadores foram as operações financeiras milionárias nas contas de Charles. O patrimônio do perito foi analisado pela Receita Federal, que identificou omissão de rendimentos entre os bens imóveis de luxo. Talvez parte ou, se não toda a propina recebida, foi vertida para aquisição de bens de luxo. Ele foi preso num apartamento de alto luxo em Caraí, na praia de Caraí, em Niterói. Há outro apartamento já adquirido por ele no prédio mais valioso da praia de Caraí de Niterói, avaliado em 7 milhões de reais atualmente. Imóvel também na praia de Jeribá, em Búzios. Então é uma vida de alto luxo, de muita ostentação, possivelmente custeada com a propina. Além disso, o MPF identificou ligações telefônicas entre Charles William e o empresário de ônibus José Carlos Lavouras, que vive em Portugal, foragido da Justiça desde a Operação Ponto Final. E olha só, o Estado do Rio pode ganhar mais tempo no regime de recuperação fiscal, mas para isso vai ser preciso a aprovação do Congresso. Quem traz as informações é o Marcos Sadoc. O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia disse que o governo federal negocia com o Congresso mudanças para as regras do regime de recuperação fiscal. Esse modelo que é adotado pelo Rio de Janeiro, atualmente é o Rio, o único estado que está em regime de recuperação fiscal desde 2017 até 2023. Atualmente, o modelo tem a seguinte regra: os estados têm que cumprir uma série de medidas para entrar nesse plano, e aí as dívidas com o governo são suspensas por um período, mas é necessário também cumprir outras medidas que o próprio regime determina. E, além disso, o tempo é estipulado. Esse diálogo que está acontecendo, para entrar nesse regime, os estados teriam maiores flexibilidades e o tempo de duração também seria afetado. Visando tudo isso, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, um processo que é relatado pela ministra Rosa Weber. Isso porque Witzel está reclamando que todo esse valor de royalties do petróleo, por exemplo, está englobado no Rio de Janeiro. O Rio é o maior produtor de petróleo do país, teria que ir direto para a saúde e educação. Mas o Witzel viu um problema de Constituição, na Constituição, porque esse valor
poderia ser legislado pelo presidente da República. O orçamento deve ser decidido pelo presidente da República, é isso que diz Wilson Witzel, e por isso ele entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal. O Rio de Janeiro e todos os estados produtores de petróleo recebem essas verbas por conta dos danos ambientais para a exploração do petróleo. E um turista iraniano morreu hoje no Rio, veja só. Ele andava de patinete quando caiu do veículo e acabou atropelado. O acidente aconteceu na manhã de hoje, na Avenida Atlântica, na altura da rua Francisco Sá. Farshar Assid, de 31 anos, estava num patinete quando caiu e acabou sendo atropelado por um carro. O iraniano chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio, mas não resistiu. Assid estava hospedado em um apartamento em Copacabana com a companheira, que passou o dia no hospital, amparada por uma assistente social. Um representante do Irã veio de Brasília para acompanhar o caso. Além do iraniano, uma mulher também foi atropelada na manhã de hoje, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. De acordo com testemunhas, ela estava numa bicicleta com um filho numa cadeirinha quando, ao atravessar a rua, foi atingida por um motociclista que fugiu do local. Ela foi ferida, levada para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A criança nada sofreu. O sinal estava verde para mim. Aí eu confiei, eu vi a moto, só que como estava aberto para mim, eu falei dentro de mim assim, ele vai parar. Justamente hoje, no aniversário do meu filho. Na tarde de hoje, foi enterrado em Sulacap, na Zona Oeste, o ciclista Bruno Chaves. Ele morreu após ser atingido por um ônibus na esquina das ruas Mena Barreto e São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul, na terça-feira. Nesta quarta, foi encerrado o procedimento de doação de órgãos do ciclista de 38 anos. A doação foi autorizada pelo pai e pelo marido da vítima. O motorista do ônibus foi identificado e já prestou depoimento. Ele pode responder em liberdade por lesão corporal culposa. O intervalo está chegando e na volta a gente conta o fim de um sequestro em Paraty. Empresária é libertada sem ferimentos e os 2 bandidos que planejaram a ação já estão presos. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Rio e olha só, os suspeitos de envolvimento no sequestro de uma empresária em Paraty foram presos. A vítima foi libertada e encontrada sem ferimentos. As prisões foram feitas na madrugada desta quinta-feira, após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima indicando o local do cativeiro, onde a empresária Maria da Glória Belchior, de 57 anos, foi mantida refém. Uma casa no meio da mata, próximo à divisa com o estado de São Paulo. Nós diligenciamos no local, comprovamos a veracidade dos fatos e ali efetuamos a prisão do proprietário do cativeiro. Foi o proprietário da casa que forneceu informações que levaram a polícia até Maicon Conceição do Espírito Santo e Luiz Eduardo da Silva Pereira, apontados como autores do sequestro. Maria da Glória foi sequestrada na última segunda-feira quando chegava em uma de suas pousadas no bairro Jabaquara, em Paraty. Na ocasião, pelo menos 2 homens renderam a mulher e 8 funcionários do estabelecimento. Eles chegaram a levar as imagens das câmeras de segurança do lugar para dificultar a ação da polícia. Os sequestradores exigiram R$500 mil de resgate. Poucas horas após o sequestro, as exigências começaram a mudar. De R$500 mil, o valor exigido pelo resgate caiu para R$250 mil. A quantia não foi paga pela família, mas Maria da Glória foi libertada logo no dia seguinte. Ela foi encontrada no início da noite de terça-feira, sem ferimentos, na estrada que liga Paraty à cidade de Cunha, no interior de São Paulo. A polícia acredita que a repercussão que o caso ganhou na imprensa tenha assustado os sequestradores. A delegacia de Paraty e a delegacia anti-sequestro continuam as investigações para identificar se existem mais pessoas envolvidas. E um prêmio de mais de R$51 milhões da Mega Sena saiu para um felizardo de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
Uma aposta de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, levou o prêmio de mais de 51 milhões de reais. O vencedor acertou as 6 dezenas e conseguiu ganhar o valor total sozinho. A quina teve 96 apostas ganhadoras e cada uma deve levar cerca de 39 mil reais. O próximo concurso acontece nesse sábado. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para aposta simples, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 mil. Intervalo chegando, mas passa rapidinho e na volta tem o último jogo do campeão brasileiro nessa rodada no Maracanã. Flamengo pega o Avaí daqui a pouco. Eu volto já. E morreu hoje no Rio o comediante Diego Farias, conhecido como Bonitinho, durante uma operação do BOPE no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. A Polícia Militar realizou operações em várias comunidades para investigar uma reunião de lideranças do tráfico. O Morro do Dendê foi um dos alvos e a operação acabou com 4 homens mortos. Entre eles, o comediante Diego de Farias, conhecido como Bonitinho, famoso nas redes sociais por protagonizar memes. Bonitinho! Também foram mortos o empresário do artista Jocelino de Oliveira Júnior e os amigos Jorge Tadeu e Sidney Antunes. De acordo com a PM, agentes foram até a comunidade após receber denúncias de que o chefe do tráfico do Dendê, conhecido como Chapola, estaria realizando uma festa. Chegou no complexo do Dendê, hein? Tá bonitinho! Na chegada das equipes à comunidade, houve confronto com os criminosos. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram um veículo batido em um poste com 3 ocupantes baleados e um motociclista atingido. Um policial do BOPE também ficou ferido. A Delegacia de Homicídios da capital instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. Foi realizada uma perícia no local e uma perícia complementar no veículo já foi programada. O governador Wilson Witzel se pronunciou pelas redes sociais. Ele afirmou que determinou uma apuração rigorosa sobre as mortes. A Justiça decidiu que o Flamengo deve pagar pensão de R$10 mil às famílias dos jovens da base do clube que morreram no incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro. A direção do Flamengo já recorreu. O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira entendeu que o clube precisa recompor a situação financeira dos familiares das vítimas. Se o Flamengo não cumprir a decisão, a multa será de R$1.000 por dia. Também foram contemplados os 3 atletas feridos com mais gravidade e seus responsáveis. O alojamento do Ninho do Urubu pegou fogo enquanto parte dos atletas da base do clube dormiam. O fogo começou no ar-condicionado do local. E a hora do futebol. Começou ontem a penúltima rodada do Brasileirão, com direito a show da torcida do Fluminense, mas por enquanto só na torcida. O tricolor empatou e segue na disputa com o Botafogo, que perdeu ontem pela última vaga da Sul-Americana. Os tricolores lotaram o Maracanã. Quase 40 mil pessoas presentes, o melhor público do Fluminense no campeonato. Dentro de campo, o time não correspondeu e ficou no 0-0 com Fortaleza. Com esse resultado, a equipe chegou a 43 pontos, entrou na zona de classificação para a Sul-Americana e agora disputa a última vaga com o Botafogo, que tem 1 ponto a menos. O Glorioso, que perdeu para o Atlético Mineiro fora de casa por 2-0. Jair abriu o placar para o time mineiro e Luan ampliou. Apesar da taça já ter sido levantada pelo Flamengo, Flu e Bota ainda tem metas para cumprir no Brasileirão. Quem vai ficar com a vaga para a Sul-Americana do ano que vem? O Fluminense de Marcão ou o Botafogo de Alberto Valentim? No domingo, o tricolor enfrenta o Corinthians em São Paulo. O alvinegro pega o Ceará no Engenhão. E hoje quem entra em campo é o Flamengo e quem está ao vivo direto do Maracanã é o Thiago Carvalho. Boa noite, Thiago. Como é que está o público por aí hoje? Vai ser recorde? Boa noite, Camila. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. Olha, há possibilidade de quebra de recorde. Isso porque o Avaí não comprou os ingressos ao tempo hábil e o Flamengo disponibilizou então esses ingressos para os próprios rubro-negros. A gente não tem ainda a parcial dos ingressos vendidos, mas há sim a possibilidade que o Flamengo faça então o melhor público do Campeonato Brasileiro.
Essa é a última partida do Flamengo aqui no Maracanã esse ano e tem alguns ingredientes especiais. Apesar do Flamengo já ser o campeão e o Avaí estar rebaixado, o Flamengo quer mais ainda esse ano. Com 87 pontos, o Flamengo tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde que a competição passou a ser disputada com 20 clubes. Uma vitória que hoje pode fazer com que o rubro-negro chegue a 90 pontos. Bom, uma outra briga também aqui, mas essa saudável dentro do Flamengo, é a artilharia do Campeonato Brasileiro. O Gabigol tem 24 gols e o Bruno Henrique 21. Lembrando que ontem, na entrevista coletiva, o Gabigol disse que esse pode ser o último jogo dele pelo Flamengo aqui no Maracanã. Bom, questões de segurança. As autoridades pedem para que o público venha cedo. Os portões já estão abertos por aqui e que utilize os transportes públicos. Supervia e Metrô Rio estão com esquemas especiais para atender aí toda a demanda. Uma última curiosidade é que o presidente Jair Bolsonaro vem assistir o último jogo do Flamengo aqui no Maracanã. Camila. Obrigada pelas informações, Tiago. E olha só, já o Vasco entra daqui a pouco em campo contra o Bahia pela penúltima rodada do Brasileirão. A partida começa às 7h15 da noite, lá na Fonte Nova. E a gente faz uma última pausa. Na volta, a economia girando nas caixinhas de Natal. E aí, você já assinou o livro do condomínio? E a graninha? É a graninha para as festas de fim de ano. Eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Rio e olha só, final de ano é sempre a mesma coisa. Pedidos de caixinhas para todos os lados. São tantos serviços prestados que fica difícil até saber a quem colaborar. Não é fácil se localizar no comércio popular do centro do Rio. De olho nesse filão, o Johnny, que conhece tudo por aqui, pendurou uma caixinha de Natal no poste e passou a pedir uma forcinha para ajudar as pessoas a acharem o que procuram. As pessoas que chegam na Má Educação, meu amigo, bom dia, boa tarde, dá para dar uma informação, por favor? Já é uma coisa já agradável, né? É só caixinha de informação. Obrigado pela sua colaboração. Você vai colaborar, né? Vai colaborar com quanto? Como ele me deu a informação, vou até colaborar aqui com a caixinha. Opa, caiu a primeira moedinha do dia! Nessa loja, quando o cliente colabora, tem até comemoração. Eu acho uma boa prática. Tudo que vier para ajudar no final do ano é bom, né? Tudo é dividido igualmente entre os funcionários. Geralmente, dá quase R$400 a mais para cada um no fim do mês. Olhando para o cliente, assim, você consegue identificar aquele que, poxa, vai colaborar com a caixinha, aquele que é não? Sim. Dá para identificar. O cliente chega mais à vontade, conversa mais, brinca mais. Contribuir com a caixinha não é uma obrigação, é uma força, um reconhecimento para quem prestou bons serviços ao longo do ano. Mas tem muita gente que acha complicado dar essa ajudinha para o comerciante, para o porteiro, para o garagista, para o segurança, para a manicure, para o carteiro. Afinal, o que fazer para lidar com tanta caixinha? Um pouquinho para cada um. Você compra numa loja aí, tem aquela caixinha lá, tudo bem. Se não falar nada, você dá o que você pode e o seu coração está pedindo. Agora, tem uns que forçam. Esse especialista explica como agir para não se passar por mal educado, mas também não ir à falência com tanta caixinha. Nós vamos definir, dentro do bom senso, quem deve receber e quem não deve, em termos de que não é uma obrigação. É uma gratificação, é um reconhecimento de um trabalho que foi feito durante o ano inteiro e que te beneficiou. Aquela história do livro de ouro, né, e tal, que todo mundo fica olhando quanto que o vizinho deu. Nesse condomínio, as primeiras contribuições já apareceram. Satisfação para quem ajuda e alegria para quem recebe. Aqui é uma grande família e todo final de ano eles fazem questão, às vezes eu demoro um pouco para botar o livro aqui na minha mesa. E digo, Marcelo, cadê o livro? Chegando em novembro eu começo a cobrar para botar o livro, porque é uma forma de manifestação, de consideração por ele, de reconhecimento. E é entre aspas, o 14º salário deles. Com certeza, os porteiros são sempre tão bacanas, né? E o Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band. Tchau, tchau.